Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim falar aqui a respeito deste livro do historiador holandês Frank de Cotter, chamado A Grande Fome de Mao. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. A primeira impressão que eu posso registrar da leitura deste livro é a vergonha que eu senti por saber tão pouco de história e por saber tão pouco de história da China em particular, e considerando que a China hoje é uma nação tão proeminente, cuja história recente é determinante para os acontecimentos atuais, não só lá, mas também no cenário internacional. O meu maior equívoco, um equívoco pueril e grosseiro, era considerar que a Revolução Comunista na China teria acontecido meio que concomitantemente à Revolução Comunista na Rússia, que data de 1917. Muito pelo contrário, a Revolução Comunista na China só chegou ao poder em 1949, sendo que Stalin, por sua vez, morreu em 1953, ou seja, quando a China surge no cenário mundial como um país comunista proeminente, Stalin já está nos seus últimos anos e, portanto, a própria União Soviética já está num período de sua história muito diferente. Então, a primeira surpresa foi essa, a de saber que Mao Zedong subiu ao poder em 1949 e não próximo de 1917. A segunda surpresa foi saber que a grande fome de Mao, o período em que os camponeses e chineses em geral passaram fome e morreram aos montes, não coincide com o que nós reconhecemos como a chamada Revolução Cultural. E terceiro ponto, que a Revolução Cultural e o grande salto adiante que deu ensejo à grande fome também não se confundem com o período em que foi implantada a política do filho único na China, que foi já próximo do final dos anos 70. Portanto, feitas essas correções de impressões superficiais e tão equivocadas, vamos passar para o que fala o livro. O livro fala, então, deste período específico, do grande salto adiante, que deu ocasião para a grande fome de Mao, a que se refere o título, e se estendeu de 1958 a 1962, portanto, pouco mais de 10 anos depois que o Partido Comunista ascendera ao poder. O que provocou a grande fome de Mao? O que provocou este evento terrível em que, nas estimativas mais tradicionais e conservadoras, o número de mortos chega a 30 milhões e nas estimativas mais atuais e até mais rigorosas, o número de mortos chega a quase 60 milhões. Mao Zedong surge no cenário mundial como esse líder chinês num momento em que a União Soviética deixa de contar com a figura de Stalin, que era monopolizadora de todas as atenções e que governava com mão de ferro todas as outras nações comunistas, e ele então decide que ele será o principal líder comunista no mundo. Para isso, ele tem que disputar com Khrushchev, que era o líder que sucedeu o Stalin no comando da União Soviética. Nesse período, o Khrushchev começa meio que aquela guerra de forças com o Ocidente para saber quem tem maior capacidade para lançar mísseis, para lançar satélites, para fazer a conquista do espaço e também para fabricar bombas. E o Khrushchev, em determinado momento, ali em meados de 1957, se não me engano, decide dizer que a União Soviética ultrapassará os Estados Unidos na produção de certos insumos em um período X de tempo. E o Mao Zedong, para falar que não estava por baixo, decide também dizer que a China, por sua vez, ultrapassará a Grã-Bretanha na produção de outros insumos num X período de tempo.
E nisso ele começa uma batalha frenética para que os chineses entrem na onda do discurso dele e produzam resultados assim, inexplicáveis, improduzíveis, impossíveis. E a primeira atitude que ele toma e que desencadeia o grande salto adiante é num período de inverno ali do ano de 1958, se não me engano, ou 57, ele decide que os camponeses vão revolucionar o campo, porque eles vão deixar a lavra da terra só para a primavera e no inverno eles vão fazer vários projetos com as suas próprias mãos de mudança do curso dos rios, de irrigação das terras áridas, que proporcionará ao povo chinês na primavera e depois uma safra assim espetacular que vai alçar a China ao topo do mundo na produção de alimentos. Só que, primeiro, ao deslocar os camponeses que estavam acostumados à lavra da terra, à sua vida tradicional no campo, para a construção de barragens, de represas, de desvios de rios, assoreamento e coisa e tal, ele provoca uma brutalização completa de todos os níveis de poder da China para conseguir que os camponeses façam isso. E nesse meio tempo, o campo fica abandonado. Aí quando ele volta para o campo sem ter dado certos projetos de irrigação, ele não quer que os camponeses o cultivem como eles tradicionalmente o cultivam, mas ele quer técnicas muito avançadas e muito diferentes, ou melhor, estapafúrdias, para o cultivo, desprezando todo o conhecimento tradicional. Então ele, por exemplo, decide que haverá a lavra profunda e o plantio denso. O que isso quer dizer? A lavra profunda quer dizer que a semente não vai ser plantada um pouco mais próximo da superfície, mas que os camponeses com muitas dificuldades vão ter que arar a terra até profundidades inimagináveis antes, para só ali plantar a semente. Como a semente vai nascer lá de baixo, a planta vai ser um portento, uma coisa fora do comum. E a semeadura densa, o plantio denso, significa que num hectare as sementes não vão ser distribuídas umas distantes das outras, para que quando as plantas crescerem, elas cresçam numa distância confortável umas das outras. Mas não, você vai num pequeno espaço de terra jogar um monte de sementes na tentativa de que aquela planta cresça muito mais forte, de que cresça muito mais plantas por hectare do que antes. Isso tudo, como vocês podem prever, não dá nada certo. A safra é um fiasco, além de que nas tentativas mirabolantes de que o campo produzisse muito mais do que ele era capaz, muitos agrotóxicos, muita coisa foi jogada no campo, tornando o solo alcalino, estas porções de terra improdutivas. Depois, de repente, alguém decide que a China tem que começar a produzir aço numa escala frenética. E para isso, então, todo mundo, aí os camponeses inclusive, são chamados a trabalhar. Então, mais uma vez, eles largam o campo e começam a querer produzir aço em pequenas fornalhas, nos seus vilarejos, em suas próprias casas. Só que nesse momento, para produzir esse aço, eles começam a pegar as esquadrias das janelas, as maçanetas das portas, as correntinhas que eles usavam, tudo que tivesse metal, para tentar forjar aço, para tentar forjar outras ligas metálicas. Só que, mais uma vez, as ideias são estapafúrdias, os métodos idem, e o que eles conseguem são apenas lingotes de ferro que não servem para nada, porque são muito ruins, pouco resistentes. Logo que você começa a usá-los, eles se despedaçam, e ao mesmo tempo, todas as estruturas metálicas do campo já não existem mais. A infraestrutura inteira foi arrasada para tentar fazer essa produção de aço mirabolante. Some-se a isso também o fato
de que havia um incentivo à competição entre províncias, condados, vilarejos, políticos muito grande, de modo que todo mundo era forçado a inflacionar a sua produção de grãos. Portanto, tudo que era relatado do começo até o centro da China era superestimado. Então, eles informavam para Mao que era uma safra assim, recorde histórica, mas na verdade eles nunca produziram tão pouco. E Mao, então, sabendo disso, mas fingindo que não sabia e privilegiando as pessoas da cidade em detrimento dos camponeses, decide então requisitar para o Estado largas porções de toda a produção. Como o número a partir do qual essas largas requisições era tirado, era inflacionado, o que acontece é que para o camponês mesmo sobra quase nada para comer. Também some-se um outro fato, que além de privilegiar as cidades, Mao queria fazer bonito no cenário internacional. E, por exemplo, no momento em que os chineses estavam morrendo de fome aos milhões, ele decide pagar para perder a dependência empréstimos de longo prazo com a União Soviética de forma adiantada. E além disso, ele decide também ajudar as nações da África e da Ásia com generosas porções de alimento grátis. Isso para aumentar a esfera de influência internacional da China. É um livro muito detalhado, é um livro que mostra os perigos de você ignorar completamente tudo que já está consolidado numa sociedade, tudo que já foi provado historicamente como válido, sob a promessa de um futuro maravilhoso, de um líder delirante, você destruir tudo para tentar recomeçar do zero. A reconstrução é quase impossível e a destruição é sempre muito mais rápida do que a construção, que geralmente acontece ao longo de décadas e até séculos. Há cenas horríveis aqui, há uma descrição pormenorizada das diversas formas pelas quais as pessoas morriam e também das várias classes vulneráveis. Há também um inventário de todos os aspectos da China que se tornaram assim caóticos, desde o meio ambiente até a educação, passando pelo deslocamento de pessoas, pela segurança dos trabalhadores, pela qualidade dos produtos chineses, não só dos que ficavam na China, como também dos que eram exportados. Enfim, ler este livro é uma pequena homenagem a todas essas pessoas que morreram de forma tão cruel e brutal, na medida em que pouco se fala delas hoje em dia. E isso tende a permanecer assim, principalmente porque a China é hoje uma nação poderosa, de fato. E assim, nações poderosas de fato impedem e tentam obstaculizar que se fale sobre os seus períodos sombrios. Fica então a dica de um livro muito focado, um livro muito profundo, mas ao mesmo tempo acessível, de um período histórico muito importante, não só para a China, como para todo o mundo do século XX em diante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!